Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia e a doce companhia do Espírito Santo de Deus possa estar reinando sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família e sobre o seu ministério. Eu estou aqui, na minha casa, aqui na roça, e quero deixar uma palavra para a nossa meditação, em nome de Jesus, que se encontra aqui em 1 Reis, no capítulo 17, que diz assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença eu estou, e diante da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que eu possa continuar falando conosco, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus do já. O Senhor é o Deus que ordena e que garante a vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que nós estamos diante desta palavra maravilhosa, que eu gosto muito de meditar, sobre o cuidado de Deus para com o servo dele, para com os servos seus. O Senhor, Ele até permite eu e você passar por algumas situações, mas não quer dizer que nós estamos só, porque Ele está conosco. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, disse que Elias, depois dele desafiar Acabe, ele disse para Acabe que vive o Senhor, cuja na presença eu estou, cuja eu estou na presença da face do Senhor, que nesses anos nem chuva e nem orvalho cairá sobre a terra, segundo a minha palavra. Então, segundo a minha palavra, Então, ali não foi Deus que tinha falado, foi Elias, o profeta do Senhor. Mas quando o homem e a mulher, eles são tementes a Deus, que eles andam na presença do Senhor, ele pode profetizar, ele pode declarar, porque o Senhor, ele assina embaixo, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Nós não precisamos ter medo de abrir a nossa boca e profetizar, porque o Senhor, ele garante a vitória nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de Elias, desafiar ali Acabe, falou com Acabe que não ia chover. Quem era Acabe? Acabe era um dos reis ali, naquela época. E a palavra do Senhor disse que Acabe, ele não andou na presença do Senhor, Ele disse que o que ele fez, foi foi pior do que todos os reis ali. E para provocar mais a ira do nosso Deus, o que Acabe faz? Acabe vai e casa com Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel era aquela mulher má, aquela mulher ruim, lá no capítulo 21 nós vamos ver que ela decretou ali a morte de Nabote, um servo do Senhor. Que Acabe queria ali comprar a vinha de Nabote, e Nabote falou para ele assim: eu não vou vender minha vinha porque é herança dos meus pais, eu não posso vender a herança dos meus pais. Aí ele, Acabe deitou, ficou doente, ficou de cama ali, e Jezabel ali foi conversar com ele. Ele disse por que ele estava naquela situação, e ela disse: deixa comigo, Ali ela fez umas falsas cartas, e ali que podia ali, que Nabote ia
acabar vendendo aquela vinha para Acabe. Então, Jezabel era aquela mulher idólatra, né? E a palavra do Senhor diz que se não fosse, né, leve tudo que Acabe fazia, ele ainda tomou essa mulher, lipou essa mulher por esposa, né? Ele casou com essa mulher idólatra ali e ele se encurvava diante das idolatrias ali, diante de Baal, né? E nós sabemos que se quiser provocar uma ira ao nosso Deus, nós começar a curvar, dobrar nosso joelho diante de outra coisa, a não ser diante do Senhor, né? É nós dobrar o nosso joelho diante de ídolos, diante de idolatria, né? Feita por mão de homem, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve, que tem nariz, mas não cheira, que tem mão, mas não pegam, né? Tem garganta, mas não sai nenhum som das suas bocas, que é escrito lá em Salmo 115, pode conferir, por favor. Então, se quiser provocar uma ira a Deus, é só nós dobrar diante das idolatrias, diante de imagem de escultura. E Acabe, ele provocava essa ira ao Senhor, porque ele fazia esse tipo de coisa, né? Ele curvava diante da idolatria, diante de Baal. Mas a palavra do Senhor que nós lemos aqui, irmãos, para continuar aqui com essa mensagem, diz que depois de tudo isso que Elias desafiou Acabe, veio também a palavra do Senhor para ele dizendo: levanta-te, vai daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Porque Deus sabia que depois que Elias desafiou Acabe, que a coisa não ia ficar fácil para Elias. Ele ia ter uma perseguição. Porque o meu Deus, o seu Deus, é o Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o meu e o seu amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que vale a pena é nós ficar firme na presença do Senhor. Não importa o que eu e você tenha que passar. Não importa, aleluias, o que nós temos que enfrentar. O que importa é o Senhor estar no controle, Ele está nas nossas vidas, Ele está na direção. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, Deus diz para Elias, né, para ele ir ali para aquele ribeiro ali, porque ali ele ia beber daquele ribeiro. Porque se ficar esse tempo sem chover, nem orvalho ia ter, então, não estava fácil, mas ali tinha aquele ribeiro ainda. E ali, né, o Senhor disse para Elias que eu ordenei também os corvos, que ali te sustente. O nosso Deus, irmãos, é aquele que abre porta onde não tem parede. É aquele que prepara água no deserto. É aquele que manda maná do céu. Alabassuri canta alabacheias, aleluias. Aleluias. E ali Elias, obediente, né, foi conforme a palavra do Senhor. Ele foi e habitou ali, né, ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos traziam pão para ele de manhã e carne. E à noite, à tarde também, vinham os corvos ali trazendo pão e carne. Quem são os corvos? Corvos é um pássaro, né? Parecido com o urubu, mas que ele só come carne fresca. Diferente do urubu, né? Que come carne estragada. Mas o corvo, ele é um pássaro também parecido com o urubu, mas é diferente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor disse, né, que passando o tempo, passando os dias ali, o que acontece? Aquele ribeiro também vem e se seca. Aleluias, porque não havia chuva na terra. Então, secou aquele rio, secou aquele córrego ali, vamos dizer assim, para ficar mais claro, né? E, novamente, o mesmo Deus, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que não abandona ninguém, que não esquece de ninguém, alabassuri edecai, alabassuriando, aleluias. Ele veio de novo e disse para Elias: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom. Sidom é a terra de Jezabel, né? Olha a prova que Elias estava passando, mas ali Elias estava confiando no Senhor. E ali eis que eu ordenei, ali uma mulher viúva que te sustenta. Agora, irmão, mais uma prova, né? Elias volta ali para aquelas terras ali de Sidom, que era a terra de Jezabel, né? E Deus tinha ordenado ali uma pobre viúva. Quando fala de viúva naquela época, não é como hoje, né? Que as viúvas de hoje têm pensão, que as viúvas de hoje
né, tem ali um benefício, uma aposentadoria, né? E ali, aquela mulher, ela não tinha, naquela época, não tinha essas coisas, né? Não tinha uma Bolsa Família, né? E Deus, ela ordenou uma mulher viúva para sustentar Elias. Vai entender, irmãos? Vai questionar Deus? Deus, nós não questionamos. Nós só glorificamos e entendemos e adoramos. Alabacéia, aleluia, arabassúria, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus quer, Ele quer cuidar de alguém, quando Deus quer abençoar alguém, Ele usa o que Ele quer. Aleluias. Porque ele usou uma jumenta para falar com Balaão, né? Ele usou ali um cajado de Moisés para abrir o mar vermelho. Ele usou o pequeno Davi para derrotar um gigante com uma pedrinha. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Ele me prova, Ele te prova. Mas quando Ele quer mudar a situação, quando Ele quer mudar a história, Ele muda. Tudo é no tempo dele, é na hora dele. Levanta sua cabeça, varoa. Levanta sua cabeça, varão. Porque o Deus de Elias, Ele é o seu Deus. O Deus de Israel, Ele é seu Deus. E Ele vai mudar essa história. Ele vai mudar esse cativeiro. Creia somente, obedece somente. Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus quer de mim e de você é obediência. Nem tanto o sacrifício, mas assim a obediência. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. E a palavra do Senhor disse, né, que Elias, ele foi. E quando ele chegou ali, né, aleluias, ele chegou ali à porta daquela cidade. Então se levantou Elias e foi a Sarepta, chegando na porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse-lhe: trague-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água que beba. Elias estava com sede, porque ele estava andando, né? E o ribeiro tinha secado. A solução de Elias era aquele ribeiro e aquele escovo que sustentava ele. E o cuidado de Deus. Não podemos esquecer que Deus está cuidando de cada um de nós. E o que acontece? Elias chegou ali com muita sede, eu creio, cansado, né? Da viagem. Ele chegou ali, né? E disse para aquela mulher: me dá um copo de água. Quando aquela mulher sai para pegar aquela água, ele disse: ô mulher, volta aqui. Traz também um pão, um bolo, para que eu como, que eu estou com fome. E aquela mulher mais uma vez disse: vive o Senhor teu Deus. Aleluias. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês eu aqui, você está me vendo aqui agora? Estou aqui apanhando 2 cavacos e vou preparar para um bolo para mim e meu filho, para que nós comamos e morramos. A situação para aquela mulher também não estava boa, irmãos. Não estava fácil para aquela mulher, porque ela ia fazer sua última refeição e ia morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Ela disse para Elias a verdade. Ela falou assim: eu tenho um punhado de farinha. O que é um punhado de farinha? Eu entendo, né? No meu entendimento, que um punhado é isso aqui, né? É um punhado, me dá um punhado de milho, me dá um punhado de arroz. Para mim é uma mão, como a minha mão não é muito grande, né, irmãos? A minha mão é uma mão pequena, né? Então não vai dar muita coisa, né? Mas o Senhor, Ele multiplica, né? Aleluias. Ela falou assim: eu tenho só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vocês estão me vendo aqui? Eu vou fazer um bolo para que eu e meu filho comam e vamos morrer. Porque a situação está difícil. Acabou a solução. Mas quando aquela mulher pensou que estava acabado para ela, é a hora que o recurso de Deus chega. Quem sabe eu estou falando com alguém que está parecendo essa mulher. Quem sabe a sua situação está parecida com essa mulher. Você já acha que é o fim de todas as coisas, que já acabou, que você vai morrer, que o seu filho vai morrer, que a sua casa vai morrer. Aleluia, eu estou aqui como profeta do Senhor para te dizer que você não vai morrer, para te dizer que não acabou não. Quando o recurso humano acaba, chega a provisão de Deus, chega o recurso de Deus.
Em nome de Jesus, tome posse da multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Deus, Ele está cuidando de você. Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. Tome posse da multiplicação. Alabassuriê de canta, alabassuriê de cai, alabasseia, aleluias. Tome posse do seu milagre. Tome posse da multiplicação. Tome posse, aleluia, do que Deus tem para a sua vida nesse ano de 2025, aleluias. Quem sabe 2024 foi um ano, né, difícil para você, que você sonhou tanto e não viu a solução, a solução, não viu, né, a realização dos seus sonhos. Mas eu quero te dizer, continue sonhando, porque o Deus de Israel é o nosso Deus, aleluias. E Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no comando de todas as coisas. E operando o Senhor, quem impedirá? E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela foi, irmãos, obediente e fez ali conforme, né, o que Elias tinha pedido para ela. Mas faz primeiro para mim. Colocou ela em aperto, né? Mas aquela mulher foi humilde, ela não questionou. A palavra de Deus não disse que ela questionou. Ela foi e fez primeiro para o homem de Deus. Eu tenho uma palavra profética para mim e para você nesta hora. Muitas vezes nós deixamos as coisas do Senhor para depois. Essa ideia eu faço. Essa ideia eu vou na igreja. Essa ideia eu vou no culto. Essa ideia eu vou ler a Bíblia. Essa ideia eu vou orar. O que Deus quer de mim e de você é que nós façamos primeiro para Ele. Aquela mulher recebeu a bênção, a multiplicação na casa dela, o milagre do Senhor na vida dela, porque ela fez primeiro para o homem de Deus. Ela foi obediente. Ela não murmurou, né? Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Ela fez primeiro para ele. E a palavra do Senhor diz que Elias também teve uma palavra, lançou uma palavra profética para a vida daquela mulher. Ele disse, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Ele disse para ela, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Oh, me cantará, bassurie de cantará, salamanai, aleluia. Quando o profeta de Deus, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus, se me quebrou para a bassúria, quando diz assim diz o Senhor, é porque ele está sendo boca de Deus. Alabanai, me cantará, bassúria, decai. Ele diz para aquela mulher, assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar da sua panela e nem o azeite da sua botija. Até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Aleluia. Como eu já disse que chuva é bênção, né, irmãos? Está caindo a chuva agora, neste momento que eu estou aqui gravando esse vídeo. Está caindo uma chuva aqui na minha roça. Chuva é bênção. Chuva é provisão. Chuva é fartura. Porque vem a chuva, molha a terra, né? Como eu já disse, esse ano 2025 está sendo um ano que começou bem com chuva. Foi o dia todo de chuva aqui na roça. Eu nem saí de casa no dia, porque não teve condição de sair. E graças a Deus, hoje são 3 de janeiro. Muita chuva de novo. Para a honra e glória do nome do Senhor. É sinal de bênção, irmão, de prosperidade. Podemos plantar, né? Aleluias. Podemos plantar. E quem planta, colhe, irmãos. Né? Aleluias. Vamos estar preparando mais terra para estar plantando. Mas nesta hora eu te convido também a plantar coisas boas. Plantar coisas espirituais, aleluias. Porque aquela mulher colheu, porque ela plantou na vida do servo de Deus, na vida do homem de Deus, o que ela tinha, o melhor que ela tinha, aleluias. O único que ela tinha, que era aquele pouco de farinha, aquele punhado de farinha. Eu já mostrei para os irmãos que um punhado não é muita coisa, mas não é muita coisa para mim e para você. Porque quando nós colocamos na mão de Deus, o pouco se torna muito. Quando nós colocamos na mão do Senhor, 5 pães e 2 peixinhos, dá para alimentar uma grande multidão. Aleluias. Não olhe para a sua situação financeira e pensa que é pouco, que está difícil, não. Porque o Deus de Israel é o Deus que multiplica. O Deus de Israel é o Deus que provê, é o Deus que faz, aleluia, acontecer.
E aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele me usa aqui nesta hora como profeta, profetiza do Senhor, para profetizar na sua casa, na sua família, que esse pouco que você acha que é pouco, ele vai multiplicar sim. Você vai ver a provisão de Deus, você vai ver a providência do Senhor, e você vai testemunhar sim. Louvado seja o nome do Senhor. Todos vocês que me seguem aí no YouTube, eu sei que vocês vão me procurar, vão me mandar mensagem, dando testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias. A palavra do Senhor diz que a farinha não acabou na casa daquela mulher. E aquela mulher e Elias, junto com sua casa ali, seu filho, comeu muitos dias. Aleluias. Porque Deus, Ele cuida, irmãos. Deus, Ele cuida. Às vezes nós não temos fé suficiente para depositar nos pés do Senhor. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, né? E a palavra do Senhor diz lá em Pedro, para nós lançar sobre os pés do Senhor todas as nossas ansiedades, porque o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós. Aleluias. Então entregue ao Senhor o seu caminho, entregue a sua casa, a sua família, entregue aquilo que você precisa, porque Ele provê, irmãos. Ele é o Deus da provisão. Eu estou aguardando algo da parte do Senhor. Eu estou aguardando uma resposta, irmãos. E eu creio que Deus vai me entregar essa bênção. Deus vai entregar, né, para o meu filho, essa bênção que nós estamos esperando. Está nas mãos do advogado, que é Jesus Cristo. E está no advogado da terra também. Eu sei que o Senhor está no controle. E na hora certa, no tempo certo, Ele vai nos entregar, porque Ele é Deus. E Ele conhece a nossa necessidade. E Ele sabe, irmão, de todas as coisas. Em nome de Jesus. Então eu deixo essa palavra para a sua meditação. Entregue tudo que você tem. Entregue ao Senhor o seu caminho. Confia nele, porque tudo Ele fará. Aleluias. Assim como Ele mudou a história daquela mulher. Não só dela, mas de muitas pessoas na Bíblia. E muitos nós também, o Senhor tem mudado o cativeiro, tem mudado a história. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, igreja. E Ele é conosco, Ele diz, estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Deus, Ele é conosco. Aleluias. Então fique com esta palavra. O Deus de Elias, Ele é o seu Deus, Ele é meu Deus. Aleluias. E Deus, Ele continua cuidando de cada um de nós, né? Cuidando da nossa família, suprindo as nossas necessidades. Vamos fazer a obra do Senhor do nosso jeito, né? Vamos fazer na nossa simplicidade. É do jeito que Deus me escolheu e te escolheu. Ele quer nos abençoar, porque Ele podia ter escolhido outra pessoa, mas Ele escolheu aquela viúva. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que naquela época não existia somente aquela viúva, tinha mais viúva ali. Mas Deus, Ele achou por bem abençoar e mudar a história, o cativeiro daquela mulher. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve. Esse é o nosso Deus que nos escolheu, irmãos. Na nossa simplicidade, né? Na nossa humildade, que às vezes nós nem sabemos falar direito, né? Nós não temos uns cursos teológicos, né? Nós falamos nosso português simples, mas o Senhor, Ele nos entende. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu lar e o seu ministério. Eu quero estar fazendo uma oração para cada um de vocês que me assiste. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença eu me coloco nesta hora, eu estou na Tua presença, Senhor. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, por esta palavra. Pai, quero te louvar, Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos que está me ouvindo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, Pai, continua abençoando o lar dos teus filhos, Pai. Tu és o Deus da providência, Senhor. Tu és o Deus de Elias. Tu és o Deus desta viúva. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus de Israel. Eu creio, Pai, na providência do Senhor. Eu creio, Pai, que esse ano de 2025 será um ano de resposta, será um ano de providência, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, não só materialmente, mas espiritualmente, Pai. Nós que temos orado pela salvação dos nossos parentes, dos nossos familiares, Senhor, nós possamos tomar posse, Pai, que este ano será ano de colheita, colheita espiritual, que o Senhor vai salvar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Continua conosco, Pai, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.